Você já parou para pensar como o povo comum, sem exércitos ou riqueza, conseguiu derrubar um dos reis mais poderosos da história e mudar o mundo inteiro? Imagine a França do século XVIII, o país mais rico da Europa, com castelos luxuosos, festas extravagantes e uma nobreza que vivia no topo da sociedade, enquanto o povo trabalhava até a exaustão, passando fome e vendo seus filhos morrerem de frio e miséria. O rei Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta, viviam cercados de ouro e ostentação, mas ignoravam completamente o sofrimento da população. Só que um dia, tudo mudou. Uma revolta começou nas ruas de Paris e rapidamente se espalhou por todo o país, crescendo como um incêndio fora de controle. O que parecia ser apenas uma crise econômica virou uma verdadeira revolução. Palácios foram invadidos, a Bastilha, símbolo da opressão, foi destruída e o povo decidiu que não queria mais reis no comando. Mas a Revolução Francesa não foi só uma luta contra a monarquia. Ela mudou o conceito de liberdade, igualdade e fraternidade para sempre. Hoje você vai entender como essa revolta popular se transformou em uma revolução que virou o mundo de cabeça para baixo. Derrubou reis, espalhou novas ideias políticas e deixou um rastro de sangue nas ruas de Paris. Prepare-se, porque essa história é cheia de conspirações, traições e momentos decisivos que mudaram o rumo da história da humanidade. No final do século XVIII, a França era considerada o coração cultural, político e econômico da Europa. Mas por trás do brilho dos castelos e das festas da nobreza, o país estava à beira do colapso. O governo acumulava dívidas impagáveis, fruto de guerras caras e de uma monarquia que gastava sem limites. Enquanto isso, o povo sofria. A crise econômica atingia em cheio as classes mais pobres e o preço do pão, o alimento básico da população, chegou a níveis insustentáveis. A fome se espalhava pelas cidades e pelo campo, gerando revolta e desespero. Ao mesmo tempo, novas ideias começaram a circular nos cafés e salões iluministas. Filósofos como Rousseau, Voltaire e Montesquieu defendiam a liberdade, a igualdade e a separação dos poderes. Esses pensamentos começaram a incendiar as mentes dos franceses comuns, que já não aceitavam mais viver sob o domínio de uma monarquia absoluta. Em 1789, o rei Luís XVI, pressionado pela crise, convocou os Estados Gerais, uma assembleia que reunia representantes do clero, da nobreza e do povo. Mas o que era para ser uma solução virou um problema ainda maior. O terceiro estado, composto pela maioria da população, percebeu que não tinha voz real nas decisões. Foi aí que tudo começou a sair do controle. O povo passou a exigir mudanças, e o que começou como um protesto contra impostos abusivos, rapidamente se transformou em um movimento revolucionário. As ruas de Paris se encheram de manifestantes, e o clima de tensão aumentava a cada dia. O mundo estava prestes a testemunhar o nascimento de uma revolução que não apenas derrubaria um rei, mas também mudaria para sempre a forma como as sociedades pensam sobre poder, justiça e liberdade. Neste vídeo você vai entender os detalhes dessa transformação histórica, descobrir como a queda da Bastilha se tornou um símbolo mundial e conhecer os acontecimentos que transformaram a Revolução Francesa em um dos eventos mais importantes da humanidade. Para entender como a Revolução Francesa começou, é preciso primeiro conhecer as causas que levaram o povo a se rebelar contra a monarquia. No final do século XVIII, a França estava mergulhada em uma crise econômica sem precedentes. O país havia gasto fortunas em guerras, como a Guerra dos 7 Anos e o apoio à independência dos Estados Unidos, acumulando uma dívida impagável. Enquanto isso, a monarquia continuava gastando sem qualquer controle. Os palácios de Versalhes, as festas da corte e o luxo da nobreza contrastavam com a miséria do povo. O sistema tributário francês era injusto. O clero e a nobreza, que eram as classes mais ricas, quase não pagavam impostos.
Já o terceiro estado, composto por camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia, arcava com toda a carga tributária. Isso gerava um sentimento crescente de revolta, pois o povo via claramente que sustentava um sistema corrupto e desigual. Além da economia, havia a fome. A década de 1780 foi marcada por colheitas ruins e escassez de alimentos. O pão, alimento básico da população, ficou tão caro que muitas famílias não conseguiam mais comprar nem o suficiente para sobreviver. As filas nas padarias aumentaram, os protestos começaram a surgir e a insatisfação explodiu nas ruas. E no meio desse cenário de crise, surgiram as ideias iluministas. Filósofos como Rousseau pregavam que todo poder vem do povo, e não de reis ou nobres. Voltaire criticava a Igreja e defendia a liberdade de expressão. Montesquieu falava sobre a necessidade de dividir o poder para evitar abusos. Essas ideias começaram a circular entre as camadas mais educadas da população, principalmente na burguesia, mas também chegaram ao povo comum, que começou a enxergar uma alternativa ao sistema feudal e à monarquia absoluta. Em 1789, o rei Luís XVI, pressionado pela crise financeira, convocou os Estados Gerais, uma assembleia que não era reunida há mais de 170 anos. Essa reunião reunia representantes dos três estados, o clero, a nobreza e o terceiro estado. Mas rapidamente ficou claro que o terceiro estado não teria voz real nas decisões, já que cada estado tinha direito a apenas um voto, mesmo representando uma quantidade de pessoas muito diferente. O povo se revoltou contra essa injustiça e decidiu agir por conta própria. Os representantes do terceiro estado se declararam Assembleia Nacional, afirmando que iriam criar uma nova constituição para o país. Foi um ato de rebeldia sem precedentes, e esse momento ficou marcado como o início da Revolução Francesa. As tensões aumentaram rapidamente, e o clima de revolta saiu das salas da política para as ruas de Paris, onde o povo se preparava para enfrentar o próprio rei. O ponto de ruptura definitivo aconteceu em 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha, um dos eventos mais simbólicos da Revolução Francesa. A Bastilha era uma antiga prisão fortificada no centro de Paris, mas representava muito mais do que apenas um cárcere. Para o povo, a Bastilha era o símbolo máximo do absolutismo real, da opressão e do terror do governo contra seus próprios cidadãos. Era lá que o rei enviava presos políticos, críticos da monarquia e qualquer um que ousasse questionar o sistema, muitas vezes sem julgamento ou direito de defesa. Quando o povo decidiu atacar a Bastilha, não foi apenas para libertar prisioneiros. Aliás, naquele dia, havia apenas 7 presos lá dentro. O objetivo era simbólico e estratégico: capturar armas, pólvora e, principalmente, derrubar um dos pilares do regime absolutista. A multidão, formada por trabalhadores, artesãos e camponeses armados com ferramentas improvisadas, cercou a fortaleza e exigiu que os guardas entregassem as armas e a pólvora armazenadas lá. O comandante da Bastilha, Bernard Delaunay, recusou e tentou negociar, mas a tensão já estava fora de controle. Após horas de cerco e troca de tiros, os portões foram invadidos e a população tomou o controle do local. Delaunay foi capturado e, em um ato de fúria popular, linchado nas ruas. Sua cabeça foi cortada e levada em uma lança pelas ruas de Paris, um gesto que mostrava que o povo não aceitava mais a opressão da monarquia. A queda da Bastilha marcou o início da Revolução Armada e se tornou um símbolo mundial de resistência contra o autoritarismo. Até hoje, o dia 14 de julho é comemorado na França como a Data Nacional da Liberdade. Depois desse evento, o medo se espalhou entre os nobres e o próprio rei. Luís XVI fingiu aceitar as mudanças, mas secretamente começou a planejar sua fuga e buscar apoio de outras monarquias europeias. Ele sabia que se a revolução continuasse, seu trono e até sua vida estariam em risco. Enquanto isso, no campo, os camponeses também se revoltaram. O chamado Grande Medo tomou conta das zonas rurais.
Famílias pobres invadiram castelos, queimaram documentos que registravam dívidas e destruíram símbolos do poder feudal. Os camponeses queriam o fim dos privilégios dos nobres e começaram a agir por conta própria, espalhando a revolução pelo interior da França. Nesse clima de caos e transformação, em agosto de 1789, a Assembleia Nacional aprovou um dos documentos mais importantes da história, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Inspirada nos ideais iluministas, essa declaração proclamava que todos os homens nascem livres e iguais em direitos, e que a soberania pertence ao povo, não ao rei. Foi um marco que mudou para sempre o conceito de cidadania e liberdade, influenciando revoluções e constituições em todo o mundo. Mas a revolução estava apenas começando, e nos próximos anos, a França mergulharia em um período de extrema violência e conflitos internos que levariam a guilhotina ao centro da política. Com a revolução em pleno andamento, a França entrou em um dos períodos mais intensos e sangrentos de sua história, o chamado Reinado do Terror. A monarquia ainda existia formalmente, mas o poder já estava nas mãos dos revolucionários, que enfrentavam ameaças internas e externas. De um lado, as monarquias da Europa, como Áustria e Prússia, estavam preocupadas com o avanço das ideias revolucionárias e declararam guerra à França, temendo que a rebelião se espalhasse para seus próprios territórios. Do outro lado, dentro da própria França, surgiram facções políticas disputando o controle da revolução. O povo estava dividido entre grupos mais moderados, como os girondinos, e os radicais, como os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre. Para os jacobinos, a revolução só seria completa com a destruição total da monarquia e a eliminação dos traidores da causa. Em 1792, os revolucionários decidiram dar um passo irreversível. Aboliram oficialmente a monarquia e proclamaram a República Francesa. O rei Luís XVI foi julgado e condenado por traição. Em janeiro de 1793, ele foi executado na guilhotina em uma cerimônia pública na Praça da Revolução, em Paris. A rainha Maria Antonieta seguiu o mesmo destino meses depois. Essas execuções chocaram o mundo e marcaram a ruptura definitiva com o antigo regime. Mas o clima de paranoia e violência só aumentava. Qualquer um suspeito de conspirar contra a revolução poderia ser preso e condenado à morte. Não importava se fosse nobre, padre, camponês ou até mesmo um antigo aliado dos revolucionários. Bastava uma denúncia para que a guilhotina fosse acionada. Durante o Reinado do Terror, cerca de 17.000 pessoas foram executadas oficialmente. Mas o número real de mortes foi muito maior se considerarmos os conflitos internos e as represálias violentas. As prisões ficaram lotadas e as execuções se tornaram um espetáculo cotidiano. Robespierre, que antes era visto como um defensor da liberdade e da justiça, passou a governar com mão de ferro, eliminando qualquer oposição. A justificativa era simples e assustadora. A virtude sem terror é impotente. Para ele, o terror era um instrumento necessário para garantir a sobrevivência da revolução. O povo francês, que antes havia derrubado a Bastilha em nome da liberdade, agora vivia sob o medo constante de ser acusado de traição. As ruas de Paris se tornaram palco de execuções diárias, e a praça onde antes o rei havia sido decapitado virou o centro desse ciclo de violência. A guilhotina ganhou o apelido de viúva e se tornou o símbolo da justiça revolucionária. Até mesmo líderes revolucionários que discordavam de Robespierre acabaram sendo guilhotinados. A revolução parecia ter se tornado um monstro que devorava seus próprios filhos. Esse período sombrio durou até 1794, quando Robespierre perdeu o apoio de seus aliados e foi preso. Ironicamente, ele também foi condenado à morte e guilhotinado, encerrando o ciclo de terror que ele mesmo havia iniciado. A queda de Robespierre marcou o fim do Reinado do Terror, mas deixou a França em um estado de instabilidade e medo. O país estava exausto,
e a população começou a buscar uma nova forma de governo que pudesse trazer ordem sem abrir mão das conquistas revolucionárias. Nos próximos anos, essa busca por estabilidade levaria ao surgimento de uma figura inesperada, Napoleão Bonaparte, que transformaria completamente o destino da França e do mundo. Após o fim do reinado do terror e a execução de Robespierre, a França entrou em uma nova fase da Revolução, marcada por incertezas e tentativas de reorganizar o país. O governo provisório, conhecido como Diretório, assumiu o poder em 1795. Era um sistema composto por 5 membros, criado para evitar que uma única pessoa concentrasse todo o comando político, como havia acontecido com os reis e com o próprio Robespierre. No entanto, o Diretório também enfrentava enormes dificuldades. A economia estava destruída. O povo continuava passando fome, e as guerras contra as monarquias europeias não davam trégua. As desigualdades sociais persistiam, e a corrupção dentro do governo cresceu, aumentando o descontentamento popular. As esperanças da população em uma república justa e próspera começavam a desaparecer, dando espaço a um sentimento de frustração e desesperança. Enquanto isso, nos campos de batalha, um jovem general chamado Napoleão Bonaparte ganhava destaque. Com uma série de vitórias militares na Itália e no Egito, Napoleão se tornou um herói nacional, admirado tanto pelo povo quanto pelos políticos. Ele era visto como alguém capaz de proteger a França das ameaças externas e trazer estabilidade interna. Em 1799, aproveitando a crise e o enfraquecimento do Diretório, Napoleão deu um golpe de Estado conhecido como o 18 de Brumário, derrubando o governo e assumindo o controle do país. Inicialmente, ele se apresentou como um defensor da Revolução, dizendo que iria proteger as conquistas do povo francês. Mas, na prática, começou a concentrar cada vez mais poder em suas mãos. Em 1804, Napoleão coroou a si mesmo como imperador da França, encerrando o ciclo revolucionário e dando início a um novo império. Isso foi visto como uma traição por muitos que haviam lutado para acabar com a monarquia. No entanto, Napoleão também promoveu reformas importantes. Criou o Código Napoleônico, que até hoje influencia leis em vários países, reformou a administração pública e estabeleceu um sistema educacional nacional. Ele manteve alguns princípios da Revolução, como o fim dos privilégios da nobreza e da igreja, mas impôs um regime autoritário e centralizador, colocando o poder novamente nas mãos de uma única pessoa. A ascensão de Napoleão marca um dos pontos mais complexos da Revolução Francesa. Ela começou com a queda de uma monarquia absolutista e terminou com a criação de um império. O ciclo completo da Revolução mostrou como a busca por liberdade, igualdade e fraternidade pode se transformar em novos modelos de poder, muitas vezes contraditórios. Napoleão levaria a França a dominar boa parte da Europa, mas também provocaria novas guerras e conflitos que mudariam os rumos do continente. Mesmo com todos esses desdobramentos, a Revolução Francesa deixou um legado duradouro. Ela inspirou outros povos a lutarem por liberdade e direitos civis e se tornou um marco histórico na luta contra os abusos de poder. Até hoje, suas ideias ecoam em democracias do mundo inteiro, mostrando que, apesar dos excessos e contradições, a chama da Revolução nunca se apaga completamente. O clímax da Revolução Francesa acontece no momento em que a própria essência do movimento é colocada em xeque. Imagine a cena. Depois de anos de lutas, execuções e mudanças radicais, o povo francês, que havia derrubado um rei em nome da liberdade, agora se vê diante de um novo imperador sendo coroado em pleno coração de Paris. Em 2 de dezembro de 1804, dentro da Catedral de Notre-Dame, Napoleão Bonaparte coloca a coroa em sua própria cabeça, em um gesto simbólico que rompe com séculos de tradição. Ele não aceita ser coroado pelo Papa, como era costume dos reis, e sim faz isso por conta própria, mostrando ao mundo que o poder absoluto agora pertence a ele.
O mesmo país que há pouco tempo guilhotinava seu monarca por abuso de poder, agora aplaudia um novo soberano que surgia das cinzas da Revolução. Essa cena representa o ponto máximo da ironia histórica. A Revolução Francesa, iniciada para acabar com a monarquia e garantir liberdade e igualdade, termina com a ascensão de um imperador autoritário. O povo, exausto pelos anos de terror, fome e guerra, aceita a figura de Napoleão como um salvador, alguém capaz de devolver a ordem e o orgulho nacional. Mas, ao fazer isso, acaba abrindo mão dos ideais revolucionários que custaram tantas vidas. Esse momento simboliza não apenas o fim da Revolução, mas também a complexidade dos ciclos de poder na história da humanidade. Afinal, será que as revoluções realmente mudam o mundo, ou apenas trocam quem está no trono? Essa é a pergunta que ecoa até hoje nos livros de história e nos debates sobre liberdade e poder. A Revolução Francesa não foi apenas uma mudança política. Foi um terremoto social e cultural que sacudiu as bases do mundo ocidental. Ela começou com o grito por liberdade, igualdade e fraternidade, e terminou com a ascensão de um novo imperador, mostrando como as revoluções podem ser imprevisíveis e muitas vezes contraditórias. O povo francês derrubou reis, desafiou a igreja, enfrentou inimigos externos e internos, e reescreveu as regras do jogo político. Mas, no processo, também viveu períodos de terror, perseguições e sofrimento. A guilhotina, símbolo da justiça revolucionária, virou sinônimo de medo e silenciou não só os inimigos da revolução, mas também aqueles que um dia a defenderam. Mesmo assim, os ideais lançados nesse período cruzaram fronteiras e inspiraram movimentos em todo o mundo. A Revolução Francesa plantou a semente das democracias modernas, das lutas por direitos civis e da ideia de que o povo pode e deve questionar seus governantes. Mas ela também deixou um alerta. Revoluções não seguem roteiros perfeitos, e muitas vezes os caminhos para a mudança são tortuosos e cheios de armadilhas. Hoje, mais de 2 séculos depois, as palavras liberdade, igualdade e fraternidade continuam sendo um símbolo poderoso, lembrando a todos nós da importância de lutar por um mundo mais justo, sem esquecer das lições do passado. Afinal, a história da Revolução Francesa é, acima de tudo, um espelho dos desafios que a humanidade enfrenta até hoje quando tenta equilibrar poder, justiça e liberdade.